Olá galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Café Tributário. Hoje nós vamos fazer aqui um vídeo diferente para você. É um vídeo que você já percebe no começo do vídeo, né, que eu não fico tão confortável de falar, que envolve questões pessoais, né? São vídeos que eu entendi a importância de vocês terem esse tipo de vídeo, esse tipo de informação, para que vocês possam entender as dificuldades que a gente passa no dia a dia e mostrar que na vida nem tudo é sucesso, né? Que existem dificuldades, que existe um caminho que a gente trilha para chegar até lá. E esse é um vídeo mega importante que eu vou começar a ter mais isso aqui dentro do canal e que vai realmente aí ajudar muito vocês a talvez algum momento de dificuldade que vocês estão passando também, se conectar com esse vídeo e ver que isso talvez é normal e isso vai acontecer. Mas hoje eu vou falar, por exemplo, sobre uma coisa que muita gente tem curiosidade, né? Anderson, a sua vida sempre foi esse sucesso profissional? Sempre as coisas dão certo? Eu já adianto para vocês que sucesso profissional é uma palavra muito... Depende de como que você trilha isso, né? Eu posso falar que eu vivo um sucesso profissional, mas eu não posso falar que eu não tenho problemas. Problemas todo dia eu tenho. E quanto mais eu chego, maiores são os meus problemas. Então, a gente tem que entender que isso a gente tem que lidar no dia a dia. As empresas têm problema, as pessoas têm problemas, e eu vou citar um caso aqui que foi o pior momento que eu vivi na minha carreira profissional, no mundo do empreendedorismo, por exemplo. Nós estávamos já mais ou menos uns 6 anos de escritório de contabilidade, né? Junto com o mundo da RT ali. A gente sempre trouxe essa ideia do mundo da recuperação tributária ali pro mundo da RT, né? Então a gente fazia a RT e fazia também a contabilidade. E um determinado dia, né, nós fomos aí, recebemos o convite de uma grande empresa, uma empresa multinacional, que queria contratar aí os nossos serviços contábeis, né? E quando a gente ficou sabendo daquilo, falou, caraca, essa empresa a gente vai fazer internamente lá, nós vamos colocar os nossos colaboradores, nós vamos fazer tal. E para vocês terem uma ideia, eu estou falando disso para vocês, ó, nós estamos agora, eu estou gravando esse vídeo em 2021, então eu estou falando para vocês algo aí em torno de 2012, mais ou menos 2013. Bebeu um café aqui, né, gente? 2012 e 2013. Olha que louco. Em 2009 eu tinha acabado de montar meu escritório sem R$1 no bolso, com a cara e com a coragem. Aí foi 2013. Aí 2013 eu estava recebendo a proposta de uma grande empresa, para você ter uma noção, ela faturava 80 milhões por mês. Nós cobramos de honorário para fazer essa contabilidade R$75 mil por mês naquela época. Cara, você não tem noção, assim, ó, de como aquilo, assim, foi... veio, assim, para explodir o nosso negócio, assim. Explodiu mesmo, de verdade. Aí vocês vão entender lá. Cara, a gente faturava 30 mil por mês naquela época. E daqui a pouco você tá com um cliente que ele já é o dobro do seu honorário, mais do que o dobro. A gente falou, cara, putz, graças a Deus, putz, a gente comemorou muito, foi uma festa. E aí a gente cometeu um grande erro. O nosso erro foi, quando veio aquele cliente, nós queríamos já motivar o time. E isso é falta de gestão de negócios mesmo. Não tinha ainda, eu não era experiente em gestão ainda, né? Então, o que a gente fez? Quando a gente fechou o contrato no primeiro mês, a gente foi lá, aumentou o salário da galera, aumentou os benefícios da galera. E legal, tava todo mundo motivado, isso era importante para nós, para atender bem aquele cliente. Mas olha o problema que aconteceu, você vai entender esse lado aí que eu tô falando agora, um pouquinho lá na frente. Olha que coisa louca. Naquele período, eu tive aí o maior baque na minha vida pessoal. Talvez, não sei se é o maior, mas ficou entre os maiores. Porque eu tive a perda do meu pai quando eu tinha 13 anos, isso me machuca até hoje, né? Perdi meu pai quando eu tinha 13 anos, 14 anos na verdade. E meu pai tinha 51 anos, muito jovem, a gente era muito próximo, amigão, ele me chamava de amigão, pra você ter uma ideia. Então, isso foi muito forte pra mim. Só que daí nessa época dessa empresa, naquele exato momento de alegria que nós tínhamos fechado um baita negócio, aquilo ia ser muito top no nosso negócio, eu descobri, por exemplo, que a minha filha, que tinha 4 anos de idade, né, ela não era minha filha, né? Então até, vou corrigir a data, isso foi em 2012, não foi 2013, foi 2012.
Ela já estava indo para 4 anos e foi quando eu descobri, por exemplo, eu já estava separado, já tinha divorciado do meu outro casamento e eu tinha uma convivência com ela, como pai, filho e tudo mais. E naquele momento eu descobri que aquela menina, oriunda daquele primeiro casamento, não era minha filha. Cara, aquilo acabou comigo. Acabou comigo como pessoa. E aí esse contrato chegou, e você imagina para uma empresa que não tem um porte de atender um contrato desse tamanho, e ainda o CEO da empresa, né? Eu tinha um sócio naquela época, e só que eu sempre fui de tomar frente do negócio, então eu era o cara que sempre tomei a frente do negócio. Hoje nós somos em 4 sócios, mas eu acabo tomando a frente dos negócios. Só que naquele momento foi muito difícil. Eu vou até travando aqui, gente, porque é difícil pra mim falar dessas coisas, assim. Por isso que eu falo que não é um vídeo daquela energia e tal, porque eu tenho essa certa dificuldade, de falar sobre esses momentos meio da vida. Mas eu acho importante vocês saberem disso, porque todo mundo tem problemas, né? E pra mim não é vergonha nenhuma falar hoje, por exemplo, poxa, minha filha não era minha filha, tal, então como foi? Cara, isso pra mim é normal, tenho maturidade, tô indo pra 40 anos esse ano aí, de 2022, né? Tô indo para 40 anos, então, poxa, isso pra mim não tem problema nenhum, isso é maturidade pura. Hoje, graças a Deus, sou muito bem casado, tenho uma família toda estruturada, tenho convívio com a minha outra menina, né, que não era minha filha de sangue, mas continuou sendo minha filha, normalmente, e tem uma outra menina que é do meu casamento atual, né, então, poxa, sou mega feliz, super resolvido nessa questão. Então, isso não é um problema para mim falar. Mas é uma marca que existe, né? É uma marca, né? Porque isso trouxe consequências na vida. Então isso é uma coisa muito difícil. E quando eu trouxe aquele cliente lá, cara, você imagina o tamanho de responsabilidade no negócio daqui. Só que eu não conseguia nem levantar da cama, cara. E assim, não era por questão assim, pô, eu fui traído, tal, aquela coisa, não é. A parada não era essa. A parada era o seguinte, o que aquilo vai refletir no futuro. O que aquilo iria refletir, por exemplo, na vida daquela menina. Quais seriam as consequências daquilo, como que nós íamos administrar essa situação a partir de agora. Então isso, eu me derrubei. Foi a única vez que eu caí de verdade na vida, foi esse momento. Inclusive, é uma coisa assim que hoje eu me envergonho disso, mas eu pensei em suicídio, de verdade. Eu pensei em suicídio naquele momento. Em um momento, eu já estava com a minha atual esposa na época, né? E eu deixei ela no escritório dela, ela tinha o escritório de contabilidade, eu tinha o meu, ela tinha o dela. E eu deixei ela no escritório e eu peguei o carro e não sabia onde eu estava. Quando eu fui ver, eu estava numa cidade, tipo a uns 100 quilômetros aqui de São Paulo, mais ou menos, Campinas chama a cidade. E eu não sabia que eu estava lá, eu estava procurando lugar para jogar o carro, então eu estava fora de mim, assim. Foi quando ela me ligou e ela, onde você tá? Falei, caraca, onde eu tô? Aí eu fui entender onde eu estava, tal, e ela começou a chorar. E eu voltei para casa, então foi Deus também que colocou ela ligando naquele momento. Então isso foi uma coisa assim muito forte. Eu, pelo fato de eu não conseguir reagir a isso, a operação explodiu, né? Confiei em pessoas que naquele momento não estavam preparadas para aquele tipo de contrato. E aí no 3º mês, né, nós tínhamos já um fechamento de trimestre para fazer. Você imagina o tamanho de um IRPJ e contribuição social de uma empresa que fatura 80 milhões mês, por exemplo. E nós fizemos aí um PERTCOMP de saldo negativo de IRPJ e contribuição social. E fizemos errado. Né? Eu não conferi nada, não olhei nada, eu não ia nem na empresa, deixava tudo na mão dos meus colaboradores. O meu outro sócio também não conhecia muito dessa área, então, tanto que nem é mais meu sócio hoje. Acabou também não conseguindo acompanhar, e nós se perdemos no meio do caminho e nós recebemos uma multa de 280 mil reais naquela época. Um momento que nós não tínhamos R$1 guardado, porque nós éramos muito novos, né? Eu tinha aberto o escritório em 2009, então eu tô falando 2012. Todo o dinheiro que a gente tinha ganhado naqueles 3 anos, tinha investido numa nova estrutura, porque quando eu comecei num lugar muito simples, tanto que eu tinha vergonha de levar meu cliente lá. Eu não levava. Era uma sobreloja assim, o corredor dela era todo pichado, mas era o que eu podia pagar, eu pagava R$300. Só que nos 3 meses trabalhei, 3 anos, né? E aí eu fui para um lugar, num bairro melhor. Aí foi quando eu vim para o Tatuapé, que é onde nós estamos até hoje, né? Em outra sede, mas no mesmo bairro, onde eu, inclusive, tenho residência aqui no bairro e tudo mais. E aí nós viemos para cá, o aluguel alto e tal, investimos tudo na estrutura, então não tinha. Graças a Deus eu tinha um seguro de responsabilidade civil naquela época.
E aquele momento foi um divisor de águas para mim, porque daí eu entendi que ou eu realmente olhava meu negócio como tinha que ser, ou eu ia cair numa depressão e sabe lá o que ia acontecer. E foi quando a minha esposa chegou em mim, né, cara, assim, minha esposa ia ter uma relação muito top, dá pra... A gente, todo casal vai, todo casal discute e tal, dá pra contar nos dedos, cara, quando a gente teve uma discussão, a gente é muito parceiro, a gente se ajuda demais, assim, então a estrutura familiar que eu tenho hoje, ela é muito significativa pra mim, ela ajuda demais, assim, no meu dia a dia, né, e hoje a minha esposa faz parte do meu negócio, quando eu conheci ela, ela já era contadora, não foi nem no ramo contábil, foi por um acaso, é coisa do homem lá de cima. Então eu tenho uma família muito estruturada hoje, na época ela falou assim, poxa, ó, ok, você tem um problema, é sério, não dá nem pra você conversar com ninguém, nem quem que já teve um problema desse pra você lidar. É difícil, e eu entendo, mas você vai ter que reagir, né? E olhando pra ela, nos olhos dela naquele momento, eu falei assim, eu vou reagir. E não foi fácil. Falo que até hoje não é. Alguns momentos ainda, aquilo pesa, né? Aquele momento ainda, eu ainda tenho alguns problemas que eu ainda acabo tendo que resolver no dia a dia, reflexos daquele passado. Então, assim, não é simples, mas a maturidade e a segurança familiar, a estrutura familiar conta muito nesse momento. Então é algo que realmente faz muito sentido para nós. E é o que eu falo para você aqui hoje. Os problemas eles vão ser muito melhores resolvidos quando você tem uma estrutura familiar, isso sem sombra de dúvidas. E eu nunca tive problema, por exemplo, em cair, depressão, essas coisas. Eu nunca tive esse tipo de problema. Eu sou um tipo de pessoa que, por exemplo, se acontecer algo hoje que vai me deixar chateado, beleza, eu vou ficar muito chateado hoje, mas amanhã eu tô super bem. Eu já resolvi dentro de mim, eu não sou aquela pessoa que eu fico lidando com aquele problema durante dias, caio, depois passa um tempo, eu ergo. Não, eu me recupero muito rapidamente. Isso é bom e ruim, né? Porque da mesma forma que eu me recupero rapidamente, eu elimino muita gente da minha vida também. Porque se eu vejo que não serve pra mim, tudo bem, você fica pra lá, eu fico pra cá e tá tudo bem, ninguém vai sofrer com isso. Então, eu tenho esse lado muito objetivo na minha vida pessoal, que ele é bom e é ruim. Ele faz com que realmente eu não caia, mas em outro sentido, às vezes faz eu também não lutar muito por algo, né, assim, na linha pessoal. E isso não é tão positivo assim também. Mas esse foi um momento muito difícil e daquele momento eu falei assim, não, eu vou viver e nós vamos dar a volta por cima. E eu recomecei do zero de novo, naquele momento eu recomecei do zero e uma das minhas ações logo em sequência foi fazer uma dissolução de sociedade. Eu entendia que não fazia mais sentido a sociedade para mim, porque quando também eu precisei, eu não tive o suporte, então não fazia sentido. E eu convidei uma colaboradora minha, que nós tínhamos uma relação já muito legal, e ela conhece demais da área contábil, que é uma deficiência minha, de verdade, eu confesso aqui. A minha área, sempre fui ligado muito ao tributário, porque eu vim de escritório de advocacia. Então eu nunca atuei dentro do escritório de contabilidade. O único escritório que eu atuei foi o meu. Então eu precisava de alguém que vivenciasse aquele mundo contábil, né? E uma colaboradora minha, que hoje é sócia minha até hoje, a Fernanda Braga, eu convidei ela para ela ser minha sócia e ela aceitou. Estamos juntos, felizes da vida, graças a Deus, uma baita profissional. Estamos ainda aprendendo juntos, né? Todo dia é um dia de aprendizado e o escritório não parou de crescer mais daquele dia para cá. Então eu estou trazendo essa história minha para você, para que você entenda que a vida não é só de sucesso. A vida ela não vai chegar aqui e sempre você vai ver no Instagram, o Anderson postando o contrato, os honorários, tal, aquela coisa toda, e não há problema, não há problema. Mas se tudo isso que aconteceu na minha vida foi algo positivo, se teve coisas positivas aí nesse meio, eu posso te falar o seguinte, que eu entendi algo que eu levo até hoje, sabe? Que a questão não é ter o problema, é como você resolve ele. Então, a partir do momento que você entende como resolver os problemas, você pode ter certeza que o caminho do sucesso ele será muito mais fácil, beleza? Então, eu não tenho costume de gravar esse tipo de vídeo, mas eu quero saber a sua opinião. Quero saber se você curtiu, se é legal para você ter esse contato sobre a minha vida pessoal, se isso ajuda de alguma forma você, se você gostaria de ter mais isso, porque se faz sentido para você, eu continuo colocando aqui. Agora, se você curtiu de verdade, comenta aqui, fala pra mim qual que é, com sinceridade, tá? Da mesma forma que eu estou sendo sincero aqui com você, seja sincero também aqui nos seus comentários comigo, porque
eu não tô aqui em rede social para pregar o que não acontece. Eu sou um cara muito transparente, muito simples. Então minha vida é assim, da forma que você me vê no vídeo, a minha vida é assim. E eu quero ter esse tipo de relação aí com os meus seguidores, com as pessoas que me acompanham. É esse público que eu quero ter aí dentro do nosso canal, tá? E aproveita e se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, né? Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando ouvir essa história. São histórias reais, que às vezes ajuda alguém, legal? E a gente não pode esquecer, né, gente? Café Tributário é hashtag bora recuperar, né? Então, valeu, gente!